Olá, gente! Meu nome é Emília Alencar e eu tô aqui mais uma vez para gravar um vídeo dessa série que eu tô fazendo sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é o manual do discípulo de Jesus. E o discípulo é o aprendiz de um mestre. Meu mestre é Jesus. E que você queira também ser discípulo desse mestre. Se você é, parabéns, você está no caminho certo, você fez a melhor escolha para a sua vida. E hoje eu quero falar sobre a segunda bem-aventurança. No outro vídeo eu falei sobre o significado da palavra bem-aventurado, que é feliz. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 4, está aqui escrito: Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Esse texto está falando sobre as pessoas que choram. Mas o que será que Jesus quis dizer com chorar? Porque a gente pode chorar porque a gente está com a dor, a gente pode chorar porque estamos sofrendo, podemos chorar. No caso da criança, ela chora quando ela está com fome, ela quer atenção, ela chora. A gente pode chorar por vários motivos. A gente pode chorar simplesmente por ver uma cena de um filme e aquele filme ser tão emotivo que toca o nosso coração e as lágrimas caem. Mas aqui nesse texto, Jesus está falando sobre um choro específico que é muito importante para a nossa vida, que é o choro do arrependimento. Jesus quis dizer: felizes os que choram ao se arrepender, que choram de arrependimento, que choram porque reconhecem que são pecadores e necessitam do perdão de Deus. O que Jesus quis nos ensinar? A palavra de Deus nos mostra o tempo todo o quanto é necessário nos arrependermos. Por quê? Deus, que é o Criador dos céus e da terra, o Deus que nós devemos nos submeter, Ele é um Deus santo. E Ele não tolera que a gente viva uma vida de pecado como se não existisse um Deus. Ele deu o seu Filho para que todos nós que crescemos nele fôssemos salvos. E a palavra nos mostra o tempo todo pessoas que choravam ao se arrepender dos seus pecados. Davi mesmo, no livro de Salmos, ele escreve vários salmos pedindo que Deus lavasse ele, que Deus purificasse ele. E isso é fundamental para que você tenha uma comunhão com Deus. Deus, ele não é um Deus de você simplesmente ir na igreja, de você simplesmente fazer uma oração rápida, de você seguir regras. Deus, ele é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com você. Ele quer ser seu amigo. Às vezes tem gente que chega para mim e fala assim: "Ah, mas eu já peço tanto a Deus". É justamente isso. Às vezes a gente só vai a Deus para pedir. Não que Deus não queira que a gente peça. Ele diz que ele é nosso Pai. Pai daqueles que se decidem como seus filhos. Pai daqueles que querem, que se submetem à vontade dele. E esse Pai não deixa faltar nada. Mas nós devemos nos achegar a Deus, entendendo que Ele é Deus e que nós necessitamos do perdão dele, que nós necessitamos do arrependimento, porque a santidade de Deus não vai permitir que a gente viva junto com Ele, caminhando com Ele e com a vida de pecado. Então, se você quer se relacionar com Deus, você tem que diariamente buscar pedir perdão pelos seus pecados. E quando eu falo você, eu não estou falando só você. A humanidade toda peca. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, estão separados da glória de Deus. O que nos liga à glória de Deus é Jesus Cristo, é a sua salvação que veio através da morte, quando ele se entregou, quando ele se sacrificou naquela cruz, foi para que a gente fosse religado a Deus. Então, se você tem esse entendimento, ótimo, mas se você não tem, busca se arrepender dos seus pecados, porque feliz é quem chora, chora pelos seus pecados, que
chega diante de Deus e abre o seu coração, e abre a sua alma e se derrama, reconhecendo o quão falho, o quão pecador você é e eu também sou. Eu, todos os dias da minha vida, tenho que chegar diante de Deus e pedir perdão e pedir que Deus me lave e me purifique, porque o pecado, ele está em nós. Nós vamos pecar sempre. Enquanto a gente estiver nesse mundo, nesse corpo, a gente vai pecar. Mas o sangue de Jesus, ele nos lava e nos purifica de todo pecado. É necessário que a gente se arrependa verdadeiramente. Não adianta você ir para a igreja e viver uma vida religiosa sem se relacionar com Deus. E para se relacionar com Deus, é necessário o verdadeiro arrependimento diário na sua vida. Reconhecer que você é pecador, reconhecer que você falha e que você necessita desse perdão. Isso não quer dizer que você vai viver uma vida em que você pode pecar deliberadamente, como se nada tivesse acontecendo, e não vai dar em nada porque você simplesmente está pedindo perdão a Deus. Não, arrependimento não é remorso. Remorso é quando você faz algo e você sente um peso, um pesar, porque você errou naquilo. Arrependimento é quando você deixa o pecado. É quando você reconhece que você está errando e você deixa. Então, o discípulo de Jesus, ele tem que lutar diariamente para deixar os seus pecados, dia após dia, até que ele venha. Então, creia que Jesus Cristo é a nossa salvação, o nosso Senhor, que Ele perdoa os nossos pecados, mas nós temos que ter essa disposição. E isso só traz felicidade. Não a felicidade que o mundo oferece nas riquezas, nos prazeres, nas coisas que de fato não preenche, mas a felicidade verdadeira está em Cristo. O caminho com Jesus, ele é árduo, mas vale a pena, porque é o caminho que vai te levar à vida eterna, que só está em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa conhecer um pouco mais de Deus a cada dia. Tchau, tchau.